Ciência plurilingüe, o português e o espanhol na ciência. Bom, nós teremos como coordenador o Gilvan Miller de Oliveira, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele será o coordenador. E aí teremos mais alguns convidados, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias para o futuro que envolve esse tema. Essa sessão avançará na análise diagnóstica específica e refletirá sobre estratégias possíveis para o futuro do português e do espanhol, e do bilinguismo como línguas de produção científica. Teremos também a Fernanda Beigel, da Argentina, que vai participar virtualmente, Tayane de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, Mário Albornoz, da Argentina, virtualmente, Sigmar Melo, da Universidade Estadual Paulista, virtualmente, e Abel Packer, da Universidade Federal de São Paulo, virtualmente também. Então, eles já estão se acomodando aqui no palco para a gente começar com esse tema. Passo, então, a palavra já ao coordenador, Gilvan Miller. Gilvan é professor associado na Universidade Federal de Santa Catarina, mestre pela Universidade de Konstanz, na Alemanha, e doutor em Linguística pela Unicamp. Atualmente coordena a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, com 25 universidades em 16 países, dedicada à pesquisa de diferentes facetas do multilinguismo. A palavra. Muito obrigado, bom dia. Boas horas para quem nos assiste pela internet. É um prazer, de novo, termos a continuidade deste eixo número 1 sobre ciência plurilingüe, ciência em português e espanhol. E continuando, então, as temáticas que discutimos ontem, nas tensões entre o monolinguismo e o plurilinguismo, visando a um modelo includente de produção científica que possa representar as nossas sociedades e os nossos povos. Eu peço aos participantes que mantenham estritamente o tempo combinado, de modo a termos ainda a possibilidade de discussão no final. E passo, então, imediatamente a palavra à nossa colega da Argentina, doutora Fernanda Beigel, que tem feito contribuições muito importantes na sociologia da produção científica na América Latina. Doutora Beigel. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a la organización del CILPE la invitación y, por supuesto, estar en esta mesa con colegas tan queridos y tan respetados, así que voy a restringirme. Então, vou me sentir muito bem e vou utilizar muito bem esses 10 minutos que eu tenho. Então, vou começar nesse momento. Estamos assistindo a apresentação. Sim. Então, estão me escutando bem? Pode me confirmar? Sim, muito bem. Gracias. Então, aqui um pouco continuando com a apresentação de Rodolfo e continuando com as conversas que temos há 6, 8 meses, que foi sobre o relatório que marcou um divisor de águas nos últimos anos sobre a qualidade que temos que ter com o linguismo e a biodiversidade. Então, simplesmente aqui, o que eu gostaria de falar é que, evidentemente, por lo menos há 20 anos, a nossa preocupação da utilização do inglês como língua científica presente, mas faltavam pesquisas empíricas que poderiam mostrar o que existe além do inglês, se existe alguma coisa. O qual a incidência do inglês no mundo da ciência, nesse mundo complexo e diverso. Então, o que eu posso colocar aqui, algumas iniciativas recentes, embora algumas apareceram há 7, 8 anos, mas que mostram o primeiro evento, acho que foi em julho, que começamos a conversar sobre esse relatório. E aqui existem outras iniciativas que podemos mencionar, como a iniciativa Helsinki de multilinguismo, o Fórum FOLEC,
que foi criado por Claxon em 2019, e a recomendação de ciência aberta da Unesco, que foi, essa iniciativa foi do ano passado. Então, dentro desses diferentes âmbitos, fica claro que o debate global sobre a perda intercultural, que significa a comunicação só em inglês e a publicação de livros em essa língua, se converte em um problema fundamental, não só no Sul e na América Latina, Iberoamérica, mas também em muitos países do Norte. Então, França, por exemplo, eles adotaram esse problema do multilinguismo dentro da multidiversidade. Isso procura, ou você vê que a necessidade de todos os mecanismos que vai até esse movimento que cada vez está mais forte, esse projeto de ciência aberta. Percebam a importância que tem as produções de pesquisas em línguas locais, porque essa produção científica define que essa ciência possa ter uma importância e relevância local e social. Então, rapidamente, mas para poder depois colocar dentro da discussão, queria falar que na América Latina, e a primeira pergunta que foi feita quando falamos sobre esse relatório da OEI, que a pergunta é, em América Latina e no Caribe, o espanhol e o português subsistem como línguas de publicação graças a uma infraestrutura regional baseada em sistemas próprios de indexação. Tudo isso, não tem dúvida, sabemos que o português ainda tem uma presença marginal a mais que o espanhol, mas na América Latina tem um conjunto de repositórios, um conjunto de bases indexadoras e de sistemas de indexação antigos que fizeram um esforço. E como tinha mencionado aqui, o Latindex, o Cielo e o Redalai, que todos esses têm desenvolvido um papel importante aqui para a indexação dessas produções de publicações científicas. E isso aparece nessas revistas citadas e que são citadas muito importantes nessas bases de dados, mas também tem pouca visibilidade, porque os sistemas de avaliação estão orientados e reforçam a publicação em inglês dos indicadores desse tipo de base de dados. Então, gostaria de mostrar alguns dados dos levantamentos que foi feitos pela base indexadora. Não sei se vocês podem ver a setinha do mouse, mas aqui nessa tabela compara o total dos artigos, a quantidade total dos artigos, a base completa do World Science, que é marcado também aqui no relatório. Percebemos aqui o espanhol, a primeira fila, temos 373.419 artigos no escopo, é 1,5% do porcentagem total, e 270.632 artigos do escopo espanhol. Então, na base de dados que nós trabalhamos, que depois podemos analisar mais conjuntamente, graças a trabalho feito no projeto Oliva, aqui percebemos que esses levantamentos de várias revistas comuns, como a Cielo e Redalic, temos 345.391 artigos, que equivale a 43,7%. Mas se falamos só dos artigos publicados no BIBLAT, vemos 345.000 em espanhol, ou seja, como tinha falado, 58% de todas essas revistas indexadas. Então, essa proporção do BIBLAT é importante, como tinha falado, 58%, ou quase 60% da sua produção. Agora, contrastando com o português, como podemos ver, além de ter um escopo menor de 120.613, tem um valor importante também. Em BIBLAT tem uma menor proporção de 23, mas onde ela tem uma participação muito importante é na referência, essa rede de repositórios, 1.255.000, agora é um pouco mais de artigos com informações de idioma, sendo parte importante da produção que provém do Brasil.
E os artigos em português são 531.981, quase 5 vezes respeito aos artigos disponíveis no Scopus. Então, aqui sim, eles não estão simplesmente os cálculos da Scopus e tem das outras também indexadores, e é o grande desafio que apresenta de trabalhar com esses números. É um enorme acervo e um repositório que tem muito bom potencial no processo de ciência aberta. Aqui eu gostaria de falar também o que são os livros. A publicação de livros é um fenômeno internacional, que a produção de livros tem um predomínio das ciências sociais e humanas e que normalmente é publicado no que na América Latina falamos de idioma nacional, espanhol e português na América Latina, e eu gostaria de falar da UNAM Livros, que neste momento tem publicado 1.400 livros em acesso aberto, o que chama-se acesso diamante, que isso em sua maioria está no espanhol. O Cielo Livros inclui 1.516 livros de acesso aberto, de qual desses 1.383 livros estão em português, 125 em espanhol. E ao contrário do peso crescente do inglês nessas revistas, o nível de livros só tem publicado 8 livros em inglês. Acredito que outro dos grandes acervos de produção de livros acadêmicos em forma digital e em acesso aberto é o caso da Claxon, que entre 1967 e 2021 tem publicado 1.559 livros com grande esforço de digitalização e a exposição das publicações latino-americanas. Então vamos voltar a qual que é o problema principal, que parece que o mundo científico está sendo restringido ao mundo da base de dados, onde, logicamente, a produção está bastante marginalizada. Um dos aspectos principais, e ainda que não seja o principal, tem a ver com a mudança dos sistemas da evolução para abolir o fator de impacto como indicador de avaliação, promovendo a publicação de revistas de qualidade indexadas em Iberoamérica. Mas, como tinha falado, esses sistemas nacionais de publicações pode abrir uma discussão sobre a publicação nacional, pois que tem sido identificada com a endogâmia. E isso tem que ver com o impacto das revistas. Então, se nós temos os pesquisadores impulsionados com todas essas iniciativas de recompensas à publicação nesse tipo de revistas e a publicação em inglês, definitivamente é muito difícil que todos esses circuitos, todas essas outras produções, e que permito assinalar que a produção, por exemplo, indexada de revistas não representa publicações de ciências sociais. Temos dentro do projeto LIVA, temos publicações de ciências da saúde, e é uma produção diversa. Então, o que precisamos é encontrar a forma de gerar, a forma de integrar com as bases de dados. A América Latina tem um grande desafio nesse sentido, e gerar indicadores de avaliação que possam mostrar esses outros mundos de produção que existem nessas línguas e também possam impactar na visibilidade e especialmente na legitimidade das avaliações. Então é por isso que eu coloco aqui como poder abrir a discussão sobre a publicação em línguas nacionais, línguas locais, e promover políticas de tradução para publicações simultâneas em vários idiomas, e oferecer apoio específico às revistas que emigraram ao inglês para que se convertam em revistas multilingües, e promover a política de apoio financeiro às revistas universitárias de acesso diamante, que editam em espanhol e português e são indexadas em Iberoamérica. Essa é a proposta para girar a roda da fortuna da avaliação acadêmica, e que poder analisar todas essas formas de produção científica que existem na Iberoamérica, e também a importância que tem das publicações em línguas locais e também aquelas que se publicam em inglês. Mas tem que existir realmente uma política científica de avaliação para todas essas publicações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Fernanda.
Essa roda da fortuna sintetiza, então, recomendações e ações nessa área, conforme o espírito da mesa. Eu ressalto também a importância de discutir a desproporção dos artigos em português, em geral, em relação àqueles que estão indexados nas bases mainstream, e se perguntar por que isso acontece na nossa discussão. Eu passo a palavra, então, agora à professora Tayane de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, e que, nos seus múltiplos estudos, tem contribuído para o campo da altimetria. Ela criou o Latimetrics, que foi a conferência de altimetria da América Latina, e a política de comunicação científica, então, que está envolvida na nossa discussão. Professora Tayane. Muito obrigada, Gilvan. É um prazer enorme estar aqui nessa conferência. Gostaria de agradecer o convite por estar compondo essa mesa tão importante para pensar as estratégias futuras para a ciência, principalmente a partir de perspectivas de multilinguismo, plurilinguismo. Eu gostaria de... Isso, para passar os slides, por favor. O que eu vou apresentar hoje são alguns dados de pesquisa sobre Covid, vindo de países ibero-americanos e latino-americanos, para discutir algumas questões voltadas para o multilinguismo e ciência aberta. A crise sanitária revelou 3 deficiências urgentes de serem debatidas. A primeira delas é que o acesso da ciência não tem mais como ser fechado. Precisamos urgentemente pensar o acesso aberto de maneira ampla e acessível para toda a sociedade. Um outro ponto que tem sido muito discutido e evidenciado durante esse período de pandemia é a questão do oligopólio científico, editorial científico, e os impactos desse oligopólio para a circulação do conhecimento, principalmente de países não anglófonos. Inúmeros pesquisadores, cientistas já têm pontuado o quanto que existem vieses geopolíticos e linguísticos na presença dessas revistas, né, dessas empresas, dessas companhias que dominam os circuitos de produção editorial científica. É nesse sentido que eu venho apresentar alguns dados não focados unicamente em bases de indexação, né? Como foi apontado pela Fernanda anteriormente, e na mesa ontem, a gente sabe o quanto que olhar para esses dados a partir das bases de indexação acaba gerando um enviesamento linguístico. Então, é importante trazer dados mais amplos. É nesse sentido que eu escolhi a plataforma Dimensions, que é uma plataforma que não coleta os dados a partir das revistas que são indexadas em bases, mas coleta a partir do identificador do artigo, que são os DOIs. Como na América Latina e nos países ibero-americanos, a nossa presença ainda não é tão significativa, apesar dos dados apresentados anteriormente, de produção de pesquisadores ibero-americanos e latino-americanos, apesar de relevante nas revistas indexadas, ainda assim precisam de mais avanços, né? Precisamos discutir ainda mais a presença dessa produção ibero-americana e latino-americana nessas revistas. E aí, quando a gente compara a produção a partir de dados científicos, a partir dessa plataforma Dimensions, com as bases de indexação Web of Science, a gente consegue identificar ali no gráfico onde tem o roxo, laranja e amarelo, e verde, desculpa, a gente consegue identificar que no roxo é a base de dados do Dimensions, é quase o dobro em relação ao Web of Science e Scopus. Levando em consideração o primeiro ponto apresentado no contexto sobre as urgências de serem debatidas em relação ao acesso, a primeira investigação que foi feita é identificar os tipos de acesso aberto, os tipos de formatos de acesso existentes nesse conjunto de dados. E o que a gente consegue ver é que tem uma presença muito grande de uma via dourada de acesso aberto. E o que significa essa via dourada? É um tipo de produção em que os direitos autorais são da revista e não do autor. E a gente tem feito um movimento muito intenso
por uma via verde, uma via no qual os direitos autorais permanecem com o autor para que ele possa depositar essas pesquisas científicas, os dados de pesquisa e os resultados de pesquisa em repositórios, ampliando ainda mais essa possibilidade de circulação dessa produção científica. Quando a gente compara a via verde com o acesso fechado, a gente vê que ainda tem uma quantidade grande de acesso fechado e que precisamos trazer isso como ponto de debate para as discussões quando falamos de acesso aberto na ciência. A partir de um olhar mais dos dados de pesquisa sobre a América Latina, para entender a questão da diversidade linguística, eu coletei os dados também sobre a produção latino-americana de Covid e consegui perceber a existência de um pouco mais de 77% de produção em inglês. E o que isso representa para a gente? Representa mostrar que existe uma quantidade de mais de 25% da produção, um pouco menos de 25% de produção de outros idiomas, 13% em português e um pouco menos de 9% em espanhol. E quando a gente vai olhar essa fatia muito pequena de outros idiomas, a gente vê uma diversidade linguística muito grande, inclusive com produções de línguas indígenas. Mas olhar esses dados não é o suficiente. A gente precisa entender que esses dados eles apresentam outras evidências que mostram que a nossa ciência latino-americana, no caso, ela circula. Ainda que produzida em português, ainda que produzida em espanhol, ela é citada por em outros países, né? Então, a gente consegue ver aqui a citação dessa produção científica em países hispanofalantes, em países que falam português, anglófonos e também asiáticos. E isso é um dado que evidencia que a circulação do conhecimento precisa ser apresentada a partir de outros indicadores. E levando em consideração que a ciência ela não circula apenas no circuito científico, né, que ela vai também para além de outros espaços, que a nossa proposta de produção de conhecimento não é dialogar apenas com os nossos pares, mas também junto à sociedade, tem aparecido essa agenda sobre impacto social muito latente ultimamente e que tem sido intensificada durante esse período de pandemia. Levando em consideração essa circulação ampla da ciência em outros espaços, a gente tem aqui alguns dados que mostram que essas pesquisas latino-americanas em português e espanhol são mencionadas também pela mídia, no mapa em vermelho, nas redes sociais, nos mapas em azul escuro é de Facebook e o azul claro no Twitter, como também mencionado em políticas públicas. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar essas outras esferas, esses outros circuitos de circulação do conhecimento científico para além do circuito acadêmico. A ciência aberta, né, como já foi falado pela Fernanda anteriormente, e nas mesas anteriores, nos dias anteriores do evento, tem se tornado um movimento de movimentos muito importantes para a gente repensar a forma como produzimos conhecimento. O conhecimento científico ele deve ser livre para as pessoas usarem, reutilizarem e distribuírem em vários espaços, né, em diferentes contextos, sem restrições legais. E durante esse período de emergência sanitária global, os cientistas têm sido incentivados a publicar rapidamente os resultados das suas pesquisas. Não só os resultados, mas também os dados das suas pesquisas, que é o que consiste, né, de maneira muito genérica, esse movimento de ciência aberta. No entanto, é preciso perguntar, ciência aberta para quem? Quando a gente pensa na abertura de dados, a gente também está pensando numa questão que envolve a soberania de dados, as comunidades de produção de conhecimento. E aí eu trouxe uma experiência aqui que foi realizada pela OCDE-Net, que pesquisaram junto a comunidades em diferentes países para tentar entender como que essa população, como essas comunidades entendiam esse movimento de abertura de dados, abertura de dados de pesquisa, de dados de investigação. E os resultados são muito interessantes. Na África do Sul, as comunidades entenderam
essa abertura de dados como um processo de expropriação colonial e do seu próprio conhecimento. No Quirguistão, os professores e crianças perceberam esse movimento de abertura de dados com muito temor, em função da história de autoritarismo no país. E na Argentina, essa abertura de dados também foi vista com muita cautela, principalmente por movimentos sociais que preferiram preservar seus dados com medo de perseguição política. Então, a gente precisa entender, precisamos abrir, e para quem abrir, e como abrir, que transparência é essa que a gente precisa trazer para essa discussão sobre ciência aberta. Quando a gente fala de ciência aberta, é possível identificar duas abordagens distintas. Uma abordagem que é mais normativa e administrativa, que vai pensar que a ciência é algo universal, padrão, trazendo alguns valores como aceleração, reprodutibilidade, replicabilidade e transparência. E há uma outra perspectiva que tem sido muito predominante aqui na América Latina, que traz valores voltados para a democratização do conhecimento, justiça social, igualdade, e que são valores importantes de serem debatidos aqui na América Latina. E aí, quando a gente fala em justiça social, que justiça social é essa se a gente não enxerga o multilinguismo e o plurilinguismo existente nos países ibero-americanos? Que apenas 0,01% da produção ibero-americana é feita em línguas indígenas. Então, a gente precisa pensar e avançar aí, nessa discussão, principalmente com comunidades que são vulneráveis em relação à pandemia, mas também em relação à desinformação. Algumas considerações finais. É importante a gente trazer essa dimensão da circulação do conhecimento e pensar que as nossas políticas de multilinguismo, elas devem ser pautadas também nessa ideia de circulação de conhecimento, e que é importante um reconhecimento cada vez maior dessa diversidade, além da diversidade, bibliodiversidade, que já foi apresentada aqui anteriormente, mas essa diversidade linguística existente na América Latina. E pensar a questão do impacto social para além de indicadores, para além de dados numéricos, mas pensar também a responsabilidade social que nós, instituições científicas, temos junto à sociedade e como construir conhecimento junto à sociedade. Nesse sentido que a ciência aberta tem se apresentado como um caminho possível para a gente pensar essa responsabilidade social da ciência, para além de impacto social da ciência, para além de indicadores numéricos. Mas ainda assim é preciso pensar em modelos que tragam, que recuperem, intensifiquem, fortaleçam essa noção de democratização do conhecimento e justiça social multilingüe. Obrigada. Muito obrigado, Tayane. Essas considerações ao redor da ideia de que a ciência não pode mais ser fechada, mas aberta, nos traz indicadores muito interessantes sobre uma possível via verde em que, ao serem os direitos autorais dos autores, seja permitido, por exemplo, que a produção esteja em múltiplos repositórios, aumentando, portanto, a sua circulação. Eu chamo a atenção aqui para a ideia muito importante de que a ciência não circula só nos meios acadêmicos, mas circula em vários tipos de mídias sociais, e que esse é um indicador que precisaríamos olhar com muito cuidado para termos exatamente essa visão crítica e democrática sobre os movimentos, ou esse movimento de movimentos ao redor da produção científica. Agora, diretamente de Buenos Aires, chamo o nosso colega Mário Albornoz, do OCTS. Bom dia, doutor Mário. Tem a palavra. Bom dia. Buenos días, gracias, Silván. Saludos a todos. Para mim é Cumprimento a todos, para mim é um prazer participar neste painel e neste seminário tão importante pela temática e também participar com tantos colegas relevantes. O tema proposto para esta mesa é o futuro do espanhol e do português na ciência. Esse tema é complexo, ele envolve aspectos linguísticos, culturais, sociais, etc. E, além disso, pode ser abordado
pela perspectiva da política científica, que é uma perspectiva que eu escolhi para a minha intervenção hoje. Por que a política científica? Porque a política científica é um processo de tomada de decisões a partir do qual os governos destinam recursos para a pesquisa científica e também para a transferência desses resultados para a sociedade. Então, a política científica inclui as etapas de produção, de conhecimento, comunicação do conhecimento científico e tecnológico e também o impacto desse conhecimento para a sociedade. Então, entra sempre nisso o plurilinguismo, o papel do espanhol e do português, que é muito importante e que deve ser fortalecido. E cada uma dessas etapas requer uma intervenção governamental de regulação e também de promoção, ou seja, políticas. E nessa perspectiva geral da política científica, eu vou falar de alguns aspectos e farei também algumas recomendações, como foi solicitado. Eu vou falar do desenvolvimento relativo da ciência na Ibero-América, da cultura acadêmica, e o terceiro ponto sobre algo que já foi falado pelos demais expositores, que são as publicações científicas e bases de dados bibliográficas. Sobre o desenvolvimento da ciência na Ibero-América, já foi falado aqui que a presença dos artigos científicos em espanhol e português nas principais revistas internacionais e base de dados é pequena essa presença e é preciso expandi-la. Mas eu pergunto, a porcentagem desses artigos científicos nessas bases internacionais é inferior à participação da Ibero-América na produção mundial de conhecimento científico e tecnológico? Eu não tenho certeza disso, porque no nível mundial pode ser pequeno, o investimento é baixo, é mais baixo, inclusive, que nos países desenvolvidos, mas ainda assim existe uma tendência decrescente em termos relativos. Eu tenho dados que eu vou mencionar aqui, que em 2019, o investimento na América Latina, no nível mundial, comparando com o mundial, foi de 0,56% do produto interno, na Ibero-Americana 0,7%, e Israel e Coreia, que ficaram acima de 4% ou 5%, Alemanha acima de 3%, então acima de vários países da União Europeia. Mas temos 3 países, Portugal, Espanha e Brasil, aqui do nosso contexto, com algo em torno de 1%, mas na América Latina abaixo de 0,5%. Então, o investimento na América Latina equivaleu a 3,6% do total mundial. Isso em 2010. Mas em 2019, baixou para 2,6% do total. Não é uma queda em números absolutos, mas diz que outras regiões do mundo cresceram mais. Na América, 5,2% em 2010, mas no nosso idioma, 3,6%. Então, os pesquisadores era de 3,5% em 2010 e subiram para 4% em 2019. Se comparamos isso com a visibilidade da língua portuguesa e espanhola, vemos que a presença de publicações latino-americanas desceu um pouco, e isso significa que temos um valor similar da participação latino-americana comparando com o investimento, ou seja, para expandir o futuro e a presença do espanhol e português como línguas de crescimento, precisamos expandir também a ciência e fortalecer os esquemas locais de sistema de desenvolvimento, de transferência de conhecimentos por meio de políticas adequadas. Então, temos que fortalecer as capacidades em ciência e tecnologia nos países ibero-americanos, aumentando o investimento e fortalecendo o vínculo entre os atores no processo de produção e uso do conhecimento. Um segundo ponto é a cultura acadêmica. A cultura acadêmica permite a conduta dos pesquisadores, as suas decisões e os seus valores. Um
perfil da comunicação em ciência é a participação em redes internacionais de conhecimento. Então, eu pergunto, qual é a estratégia de comunicação dos pesquisadores ibero-americanos? Eles têm estratégias abertas para participar em redes internacionais de conhecimento? Eles participam com outros investigadores ibero-americanos? E com quais públicos se comunicam? Temos um indicador de consultoria de trabalhos científicos, e aqui vemos alguns dados, en passant, que 52% dos artigos científicos de espanhóis da Espanha estão no Scopus e são de colaboração internacional, mas destes, em colaboração com a América Latina, só temos 11%. Outros países da América Latina têm números similares e a colaboração com a Espanha varia de 4%, por exemplo, do Brasil e um número acima quando se fala de Portugal. Então, chama a atenção aqui a conduta, o comportamento dos pesquisadores brasileiros, se comparamos com outros países latino-americanos. E os brasileiros se comunicam principalmente com o público brasileiro. Por outro lado, os chilenos se comunicam com outros pesquisadores. E esse não é um tema somente cultural. As políticas científicas estimulam um ou outro comportamento. Então, são números que refletem as opções dos pesquisadores quanto ao seu público com o qual se comunica para os resultados das suas pesquisas. Se os pesquisadores querem se comunicar em nível internacional, eles podem escolher revistas internacionais. E se querem se comunicar no nível regional, vão encontrar várias revistas registradas no Latindex, Cielo, Redalic e outras bases de dados. Então, a proposta aqui é implementar políticas que promovam a participação de pesquisadores ibero-americanos nas redes de conhecimento, impulsionando a formação de redes que facilitem a divulgação dos conhecimentos em português e espanhol e outras línguas locais, como foi falado antes. Então, o terceiro eixo da minha apresentação são alguns comentários das revistas científicas ibero-americanas e os sistemas de indexação. O meu modo de articular essa apresentação foi fazer-me perguntas. Então, as revistas científicas são uma resposta para a necessidade de comunicação? Então, em algum momento foi preciso construir a revista, por exemplo, o Philosophical Transactions, ou essas perspectivas são uma consequência da burocratização da ciência a partir do pós-guerra, ou são um negócio lucrativo para algumas grandes editoras? Isso também foi comentado aqui. Ou podem ser as três perguntas ao mesmo tempo? O que eu posso dizer é que as revistas científicas são um modo de comunicação que constroem essa república das ciências e são também um instrumento para avaliação e destinação de recursos. O Manual Frascati, ele é um instrumento desenhado pela OCDE para medir os recursos destinados para pesquisa e desenvolvimento. Esse manual se aplica em vários lugares do mundo e ele mede dois produtos, as publicações e as patentes. Então, é lógico que, na perspectiva burocrática, os órgãos que financiam as pesquisas e querem saber dos resultados delas promovem publicações com um olhar mais burocrático e de avaliação. E terminam sendo, muitas vezes, um negócio lucrativo e que, às vezes, prescinde da qualidade das publicações. Então, as publicações são um meio de comunicação indispensável para a comunidade científica. No geral, são revistas e que esse universo das publicações científicas em espanhol e português é muito numeroso, mas pouco harmonizado, pouco normalizado. Existem mais de 30 mil revistas num catálogo também com mais de 6 mil, e o catálogo 2.0 que tem mais de 2.800 revistas. Mas na América Latina
temos um grande número de publicações científicas que não estão suficientemente registradas ou normalizadas. São publicações de departamentos, de institutos, de entidades que estão dentro das universidades, e são publicações que muitas vezes estão pouco profissionalizadas, que têm poucos recursos, não têm uma frequência estável, mas com grande qualidade científica. É um panorama dissímil que pede o desenvolvimento de um sistema de publicações científicas organizado e com repositórios e objetivos de busca claros, como dizia o Rodolfo no início, e também a Fernanda, que são casos aí que a gente viu mais proximamente e que mostraram também sobre a necessidade de fazer essa construção de repositórios com buscas mais claras. Então, vemos que na maioria dos países, as revistas nacionais estão subavaliadas. O sistema de classificação das revistas mexicanas, por exemplo, classifica extratos e inclui revistas indexadas por corpus do Global of Science. E no Brasil, os comitês do CNPq utilizam fatores de impacto e algumas vezes combinam esses fatores com o índice H. As únicas áreas novas que utilizam indicadores de impacto são antropologia, arqueologia, etc. A Colômbia também mede a produção de conhecimentos com investigações em base de dados. No Chile existe uma pressão também forte para publicar em revistas de máximo fator de impacto. E na Argentina a situação é ambivalente, mas o CONICET assigna ou destina as revistas de número básico com um valor menor do que aquelas que estão dentro da base de corrente principal. Então, é preciso que para o desenvolvimento de um sistema de publicações científicas, é preciso mudar essas pautas de avaliação e classificação dos órgãos únicos da ciência e tecnologia. A política de estímulo para as publicações latino-americanas. A política científica deve aumentar o plurilinguismo nas publicações científicas latino-americanas. A política científica deve assegurar que as revistas e editoras latino-americanas contem com os recursos que permitem atingir e manter altos níveis de qualidade de seus processos editoriais. Tudo isso, o plurilinguismo implica um diálogo e convivência das línguas, a pluralidade de línguas e pluralidade de públicos na circulação do conhecimento. E eu gostaria de dizer que valorar e estimular o trabalho dos editores científicos e equipes editoriais, promovendo sua capacitação e desenvolvimento, e depois da minha apresentação vai ter outro editorial, e também reconhecendo o seu papel fundamental na adoção e difusão de boas práticas em publicação científica, e reconhecer a legitimidade da profissionalização do editor e do equipe editorial, como tinha me referido. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Albornoz, que começou a sua fala frisando a necessidade das intervenções políticas e governamentais no campo, pensando, por exemplo, que é preciso fazer frente ao investimento decrescente da região ibero-americana em ciência, o que tem diminuído a participação regional no contexto mundial, mas também prestar muita atenção nas políticas de avaliação que desvalorizam muitas vezes a produção nacional e regional em prol de uma adesão às bases principais do mainstream. Por outro lado, muito importante também as considerações sobre a cultura acadêmica, nos perguntarmos com quem nos comunicamos e desenvolvermos políticas para esse campo, né? Eu lembro, por exemplo, a nossa cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, que, para além de pesquisadores brasileiros, colombianos, mexicanos e espanhóis, tenta conectar 16 países e 26 universidades que trabalham em 11 línguas e colocar pesquisadores que não tradicionalmente se comunicam em comunicação a partir dessa visão também que o Dr. Albornoz desenvolve. Muito obrigado, então, e passo a palavra ao nosso colega Zigmar Rode, da Universidade Estadual Paulista,
e também da Associação Brasileira de Editores Científicos. Bem-vindo, Dr. Zigmar. Então, tem a palavra os editores científicos. Muito obrigado, Gilvan. E muito interessante seu acento do Bode, foi bem alemão mesmo, de quem esteve na Alemanha, né? Muito bem. Deixa-me somente compartilhar aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Tem sido uns dias de muito aproveitamento, de muitas discussões, e tem sido assim uma grande satisfação estar aqui, inclusive com os membros desta mesa que valorizam muito essa situação. Eu fiz um levantamento rápido. Dr. Zigmar, só uma observação aqui da produção. Oi. É preciso compartilhar a tela cheia do PowerPoint. Você compartilhou a tela diminuída e assim aparece uma imagem aqui múltipla. Se puder colocar tela cheia, já resolve o problema. Está compartilhando tela cheia? Ainda não. Talvez possa parar o compartilhamento e colocar de novo em tela cheia, por favor. Senão não dá para ver o conteúdo. Ainda não? Agora sim. Não? Ok. Desculpe. Muito bem. Eu fiz um levantamento rapidamente em duas bases, né? Eu usei a base do AGE para ver as revistas que estão publicadas em português e em espanhol. E vejam vocês que na base do AGE, que é uma base de acesso aberto, o Brasil publica 617 revistas em português ou espanhol, seguido pela Espanha, depois a Argentina, Colômbia, Portugal, Chile, Itália, Estados Unidos e México com 20 revistas, Peru e Uruguai. Então vejam que em acesso aberto nós temos um grande número de revistas publicados em espanhol e em português. Se nós pegarmos a base de dados LILACS, que é a literatura latino-americana e do Caribe... Doutor Zigmar, desculpe, novamente, parece que os seus slides não estão rodando. Tente colocar em tela cheia de novo. Eu vejo que está avançando no conteúdo, mas os slides estão parados. Ainda aparecem os slides ao lado da tela principal. Agora, como está? Continua da mesma maneira. Veja se quando avança o slide, nós podemos ver aqui a sequência. Agora mudou. Agora sim, agora está perfeito. Obrigado. 100%. Okay. Perfeito. Então, vamos ver aqui na base. Vocês chegaram a ver do AGE? Ou... Estamos vendo o gráfico da LILACS. Ok. Na base LILACS, que é da região da Latinoamérica e do Caribe, somente em ciências de saúde, nós vemos que nós temos 595 revistas publicadas em espanhol e 335 em português. E que dá um número de artigos, veja que o número de artigos publicados são 339 mil, quase 340 mil em espanhol e 325 mil em português. Mudou, Gilvan? Mudou sim, está perfeito. Ok. Então, na reunião da Latimetrics, que ocorreu em setembro do ano passado, algumas associações de editores científicos, a ASEUC da Colômbia, a ABEC do Brasil e a AURA do Uruguai, se reuniram nesse evento da Latimetrics
e lançaram a ideia de uma rede latino-americana de editores científicos, a Associação Latino-Americana de Editores Científicos, que está usando a sigla ALAEC, e que esta semana nós já temos um endereço eletrônico, o www.alaec.org. Neste evento, nós fizemos um questionário prévio em que enviamos para revistas destas associações algumas perguntas, inclusive do interesse de se formar uma rede latino-americana. Esse questionário ainda está aberto e eu já vou voltar a falar com vocês. Só como uns dados preliminares, vejam vocês que 90% das revistas que responderam questionários, elas adotam o sistema de ciência aberta. Porém, quando nós vamos ver a prática de ciência aberta, nós vamos ver que os números são muito baixos, são muito incipientes. Inclusive, a grande maioria dessas revistas não cobra taxa de publicação. E aí nós vamos ver aonde essas revistas estão indexadas. Então, nós tivemos agora, no início deste ano, a adesão das bases Latindex, a Latindex nos confirmou ontem, a Redalic e o Cielo, que já é nosso parceiro desde o início, que vão distribuir esse questionário entre as revistas que estão nas suas bases, e com isso nós vamos conseguir ter uma amostragem mais fiel. O importante, como o Mário já falou, nós fizemos um manifesto neste evento da ALAEC que eu trouxe para vocês. Esse manifesto fez um chamamento às autoridades científicas, governamentais e institucionais para que compartilhassem com a declaração da DORA, com o manifesto Leiden e com a iniciativa Helsinki. E agora, mais recentemente, nós estamos acrescentando também as declarações da Unesco, o manifesto da Unesco sobre ciência aberta. Basicamente, este manifesto diz que nós nos manifestamos a favor de uma ciência aberta e não comercial, que valorize e impulsione a bibliodiversidade e o multilinguismo, a manutenção de um ecossistema robusto de comunicação científica local e regional, que é imprescindível para o desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e do Caribe. As agências de financiamento e os organismos de avaliação devem reconhecer o uso inadequado de indicadores bibliométricos que têm efeitos sistêmicos e que podem levar a mudanças nas temáticas de interesse, que o Mário abordou muito bem na apresentação dele. Restrições à autonomia acadêmica e ao cumprimento da missão institucional, do impacto social, criatividade e ou inovação também devem ser considerados. É indispensável que estes organismos revisem seus sistemas de classificação de revistas e de avaliação da ciência, baseada em citações, e que adotem um conjunto de fatores e indicadores responsáveis e relevantes de acordo com os contextos nacionais e regionais, em colaboração com a comunidade, e incluindo neste processo os editores de revistas científicas e acadêmicas, que muitas vezes são excluídos do processo, mesmo eles falando que os participantes desse processo têm representantes dessa categoria, mas a categoria em si não é representada. Então, nós propomos as seguintes ações: restabelecer critérios de qualidade, valorizando as publicações com investigações relevantes
independentemente da área ou temática, do idioma, do público ao qual se dirige e seu alcance geográfico. Contribuições com um amplo aspecto de aportes acadêmicos e de investigação, como inovação, a reprodução, a tradução, a síntese e tendo como meta a pesquisa. Práticas de ciência aberta, como o acesso aberto e dados abertos, entre outros, e adoção de altos níveis de ética, qualidade e integridade na publicação científica. Também valorizar e estimular o trabalho dos editores científicos e das equipes editoriais, promovendo sua capacitação e desenvolvimento, reconhecendo a sua participação fundamental na adoção e difusão de boas práticas na publicação científica. E reconhecer a legitimidade da profissionalização do editor e da equipe editorial. Assegurar que as revistas e as editoras nacionais não percam os estímulos financeiros e o fluxo de submissão de manuscritos, permitindo que alcance e mantenham altos índices de qualidade e integridade em seus processos editoriais, principalmente para as publicações que praticam a ciência aberta e o multilinguismo. Nós já estamos terminando. Fortalecer, difundir e proteger a infraestrutura de comunicação científica, como o Latindex, o Cielo, o Redalic, LA Referência, entre outros, que favoreçam a ciência aberta, o multilinguismo e que possam gerar as métricas e indicadores responsáveis para avaliar a ciência local e regional. E, finalmente, favorecer e valorizar as redes colaborativas e o intercâmbio entre todos os atores do ecossistema de produção e difusão do conhecimento, instituições, autores, revisores, agência de financiamento, etc., na região. E o futuro, né? Nós temos que considerar que, com o avanço da inteligência artificial, cada vez vai ser menos importante a língua em que nós publicamos, porque a inteligência artificial vai possibilitar que nós tenhamos a capacidade de ler na língua que nós compreendemos e entendemos. Então, por isso, temos que valorizar a qualidade da publicação científica. Porém, temos que começar a deixar de lado a grife da publicação, em que temos que mandar para revistas de alto fator de impacto, e nós somos forçados por isso, pelas agências de fomento, e sermos avaliados e sermos valorizados pela excelência da pesquisa que nós fazemos. Muito obrigado. Com isso eu fiz as minhas colaborações e fico aberto para uma discussão. Agradeço ao Dr. Zigmar, que nos traz uma discussão consolidada em andamento entre os editores científicos, que se conectam também com um movimento que chamou a atenção ontem o nosso colega Rainer Henrique Hammel, que é o deste movimento, desse amplo movimento de insatisfação com o andamento em termos de oligopólio da produção e da divulgação científica. Nesse sentido, é preciso chamar a atenção para a juventude da discussão da ALAEC, por exemplo, que mostra que está inserida nesse movimento muito recente, muito atual e muito dinâmico em várias áreas. O manifesto, então, nos traz diferentes pontos de vista formulados com muita clareza, mostra que se sabe o caminho a seguir em termos de políticas a serem desenvolvidas, e eu chamaria a atenção para essa última contribuição do Dr. Zigmar, muito importante, sobre o papel da inteligência artificial e da tradução eletrônica, e muitos já repetiram aquela velha frase de que a língua do século XXI é a tradução eletrônica, né? E, nesse sentido, isso nos permitirá uma outra olhada, um outro olhar
para a produção científica na própria língua, sem que isso seja barreira para o acesso a outras comunidades científicas e às comunidades não científicas em geral, para o acesso a esta ciência que nós produzimos em português ou em espanhol. Eu chamo então a última contribuição da manhã, o Dr. Abel Packer, que é da Universidade Federal de São Paulo e coordena a base de dados Cielo há muito tempo e tem contribuições fundamentais nesse campo para nos comunicar. Dr. Abel, bem-vindo. Aguardamos a entrada do Dr. Abel Packer. Parece que há um probleminha com a internet. Obrigado pela oportunidade. Pronto. Ok. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participar dessa reunião, desse painel, com figuras incríveis como Mário, quanto tempo, Sigmar, Fernanda. Muito obrigado pela oportunidade. Vou apresentar números do Cielo, basicamente Cielo Brasil, em relação ao idioma, porque eu acho que é um exemplo da evidência de todas essas, vamos chamar, constatações dos efeitos das políticas de avaliação. Temos um problema aqui de conexão. Vamos ver se resolve logo. Parece que está entrando de novo. Eu vejo aí. Estava mute. Então, ok? Ok. Voltou. Talvez sem câmera seja mais leve ou não. Pode ser. Ok, bom, vou apresentar números basicamente do Cielo Brasil. Esse daqui é a rede Cielo, né? 15 países. Perdón, Gilván, si quieren puedo compartir mi pantalla si Abel me manda la presentación. ¿Cómo? Doutor Abel, por favor, volte a compartilhar a sua tela, porque senão os slides não aparecem. Já estou chegando, um momento. Aqui agora se ampliou tudo. A doutora Fernanda até sugeriu que se mandasse os slides para ela, ela podia compartilhar, mas se abrir a câmera, nós conseguimos compartilhar por aqui. Mais um minutinho. Aqueles que nos assistem pela internet, pelo YouTube, mais um pouquinho de paciência. Que loucura, hein? Consegue compartilhar, doutor Abel? Ok, penso que agora vou tentar fazer. A minha comunicação está realmente estável, porque está compartilhado, não? Estamos vendo aqui. Se puder colocar em tela cheia. Está compartilhado? Está bem agora, está ótimo. Uhum. Vemos aqui. Bom, esse aqui é a evolução da proporção de artigos por idioma, segundo os grandes colégios, ciências da vida, ciências físicas e humanidades, na rede Cielo. Estamos falando de 50 mil, 55 mil documentos por ano.
O que destaca é um crescimento do inglês, né, bastante significativo, provocado pelo Brasil, basicamente, uma constância do espanhol, né, predominante em humanidades, né, caindo um pouco em ciências físicas, português significativamente decrescente, também por causa do Brasil, e um aumento da produção simultânea de português e inglês e um pouco de espanhol. Esse aqui é o caso particular do Brasil. Caiu novamente. Não sei se... Pode ser. Nesse caso, não continuaríamos nesse momento a apresentação do Dr. Abel, por problemas de conexão, e poderíamos passar, então, ao nosso momento de discussão. Vamos ver se ele ainda volta numa última tentativa. E, nesse sentido, eu peço, então, que os colegas preparem as suas perguntas presencialmente ou pelo YouTube, porque temos ainda cerca de 15, 20 minutos de tempo para um debate entre as nossas proposições aqui. Alguém gostaria de iniciar? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Nesse momento, Dr. Henrique Hamel. Dr. Rainer Henrique Hamel faz a primeira pergunta. Desculpem, só para abrir, né, para outras pessoas pensarem em mais coisas. Achei ótimo toda a apresentação. Acho muito bom, agora sim, ter uma interação face-to-face, né, porque todo no chat, né, fica limitado. Eu acredito que temos uma confluência muito importante de posições aqui, e agora temos que passar para a etapa da implementação e a realização. E aí vamos ver alguns problemas, né? Há um provérbio alemão que diz o diabo está no detalhe, né? Então temos que ver como fazer isso. E eu acredito que há um tema muito importante que a bibliometria, a altimetria tem que pensar, que hoje estamos frente a uma crise do nosso sistema de conhecimento, uma crise ecológica por excesso de produção, né? Temos cada ano produzindo entre 4 e 5 milhões de artigos, 11 mil a 15 mil por dia, ninguém pode ler, ninguém pode assimilar isso. Porque temos uma economia da oferta e não uma economia da demanda. E quando temos uma economia da oferta, aplica as leis da economia e que abarata cada produto. Tem um artigo fantástico de uma turma de biólogos, ecologistas chileno-argentinos, que dizem que quanto mais publicamos, menos nos leem. Quanto más publicamos, menos valor tiene cada artículo nuestro. Y yo creo que cuando pensamos en todos esos números, todo eso, los sistemas de evaluación, el multilingüismo y el plurilingüismo van a funcionar mejor si reducimos muchísimo las publicaciones. Quitamos la presión de los jóvenes y viejos investigadores de publicar más y más, ¿no? Creo que es un tema que tenemos que incluir en nuestras discusiones y que va en paralelo con todo el debate ecológico sobre la reducción del consumo, sobre el decrecimiento de las economías. Y creo que es importante que la economía del conocimiento también decrezca para evitar um colapso. Muito obrigado, Dr. Henrique. Essa consideração mostra que talvez o problema seja mais embaixo, quer dizer, não seguir apenas a lógica quantitativa, que está, digamos, que é correlata a todo o sistema econômico de crescimento,
mas pensar uma ciência mais voltada para a avaliação qualitativa do que quantitativa e o desenvolvimento desse tipo de critério. Essa seria realmente uma mudança copernicana no modo de avaliar a produção científica, mas certamente precisa ser levada em consideração. Eu talvez aguardo novas perguntas e nesse ínterim... Tayane, a professora Margarita, por favor. Bom dia. A minha intervenção vem no seguimento da intervenção do professor Albornoz e há uma questão que quando nós pensamos em Ibero-América, temos que, há dois mundos, que é o mundo de Portugal e Espanha, Ibero, e o latino-americano, não é? E a propósito de qualquer coisa que ele disse e que eu agora não consigo reproduzir, eu gostaria só de lembrar que a Espanha e Portugal estão muito maniatados, muito condicionados na questão das avaliações científicas, porque uma parte do financiamento da ciência produzida na Espanha e Portugal é financiamento europeu. E isso vai também, no fundo, também, pensando na perspectiva dos nossos governos também tentam, com certeza, e nos últimos anos temos assistido em Portugal a um aumento da valorização da língua portuguesa e para nós, mas e também temos assistido a um aumento de revistas em língua portuguesa indexadas no Scopus e de acesso aberto, não é? Porque as revistas portuguesas eram normalmente muito fechadas, mas nós também, quer dizer, temos que pensar um pouco na perspectiva dos outros. O nosso financiamento de ciência vem maioritariamente da Europa e para isso nós temos que usar grandes línguas europeias, sendo que o português é uma língua minoritária no espaço europeu, não é? Não vou falar do espanhol, porque é outra discussão, mas o português de facto é minoritário, tá? E ainda gostaria só de felicitar a todas as intervenções, claro, mas em relação à intervenção da Tayane, eu gostei muito, e só dizer dar um dado que eu não sei se é conhecido aqui na América Latina, que é o seguinte: em Portugal, nós tivemos durante a pandemia, nós temos há muitos anos que os nossos governos começaram a investir na compra de licenças para as universidades para terem acesso às grandes bases de dados internacionais e, portanto, termos acesso aos artigos. Com a pandemia, além de termos tido um incremento incrível dos recursos eletrónicos a que todos os professores, investigadores e estudantes têm acesso gratuito através das universidades e é pago pelo Estado, e também tem que ser contabilizado como investimento em ciência, tivemos também, como sabem, muitas medidas de apoio ao ensino à distância, que nos caiu em cima da cabeça, como o céu caiu em cima dos gauleses. Mas o que nós... e é muito curioso que tivemos as licenças Zoom, nós temos acesso ilimitado, etc., portanto, tudo isso. E o que é muito interessante é que, pelo menos no centro onde eu trabalho, o número de publicações nos anos de 2020 e 2021 e publicações indexadas disparou completamente. Porque as pessoas passaram a ter mais tempo para estar em casa e com acesso gratuito a uma quantidade fantástica de ciência e, portanto, o nosso número de publicações, eu falo do meu centro porque ainda não tenho acesso a nível nacional, mas no meu centro foi incrível. Nós quase duplicámos a publicação em relação a 2019. Muito interessante, doutora Margarita, esta ideia inicialmente de que uma parte da responsabilidade pelos resultados da presença do português e do espanhol na comunicação científica de modo geral tem a ver com a nossa própria geopolítica, com constrangimentos e dificuldades causadas pelo modo como nós nos distribuímos nos vários continentes e como isso cria regras próprias, o que demandaria estratégias novas de financiamento, estratégias múltiplas de financiamento que pudessem dar sequência a estas demandas que estão colocadas aqui. A segunda observação que também me parece muito relevante é o impacto da digitalização acelerada do processo pandêmico na produção científica e na sua
na sua presença nas bases, sobretudo. Acho que é um tema a ser investigado com muito carinho e que mostra não só consequências negativas do processo de digitalização forçada, mas, ao contrário, processos positivos que devem ser devidamente quantificados. Não sei se há mais alguma pergunta ou se há alguma pergunta do YouTube. Lembrando que quem está nos acompanhando pela internet, pela plataforma do YouTube, pode colocar a pergunta no chat, né? Perfeito. Eu queria pedir à professora Tayane que comentasse um pouco mais uma das ideias que nos trouxe referentes à circulação do conhecimento científico fora do mundo acadêmico. Isto é, este modo como a sociedade recebe, pode receber, pode participar, pode interagir com os resultados que as nossas academias produzem. Se pudesse comentar um pouquinho mais metodologicamente ou sobre a importância política desse ponto, eu agradeceria. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Funciona? Ótimo. Obrigada pela pergunta, Gilvan. Gostaria de agradecer também os comentários do professor Hammer e da professora Margarita. Eu acho que trazem pontos muito interessantes que parecem, antes de falar um pouquinho sobre a sua questão do impacto social e esse diálogo para além da academia, mas são duas questões que parecem contraditórias, né, entre a posição do professor Hammer e da professora Margarita, mas que, de certa forma, elas não são. Por que eu digo isso? Sim, há uma inflação desse ecossistema de produção científica que precisa ser repensada, mas há um movimento contínuo também, vindo de diferentes países para repensar esse modo de avaliação da ciência. Isso tem acontecido como um movimento nas políticas científicas latino-americanas, no Brasil, por exemplo, as novas diretrizes de recomendação para avaliação dos materiais, das nossas produções, elas vão numa direção de uma escolha de 5 produtos mais qualificados, escolhidos pelo próprio pesquisador para serem avaliados. Isso é um movimento muito importante que a gente tem, no sentido de entender que contribuição de ciência a gente quer trazer. É uma contribuição de que, de fato, impacta qual é a contribuição daquela pesquisa para a sua área de conhecimento e para além da sua área de conhecimento. Junto a esse movimento de decréscimo, de deflação quantitativa, a gente também tem sido atravessado, e isso em toda a América Latina, em outros países também, nessa agenda sobre o impacto social, de repensar essa nossa produção científica em diálogo com a sociedade. E em diálogo com a sociedade de uma forma em geral, e também em circuitos muito específicos, né? E é nesse sentido que eu vou responder a pergunta do Gilvan, para pensar que quando a gente fala, né, nesse impacto social, com que sociedade a gente está querendo dialogar, né? É preciso repensar nesses modos de avaliação e não reproduzir aquilo que a gente já vinha fazendo nesses modelos de avaliação tradicionais pós-década de 90, né? No sentido de um produtivismo, de um excesso de dados, uma quantidade exacerbada de produção para ser medido através de números, mas pensar nessa forma como nós dialogamos com a sociedade, né? E pensar justamente em esferas específicas da sociedade, numa perspectiva que pensa de que maneira o que nós produzimos, como não necessariamente impacta junto à sociedade, mas que tipo de produção conseguimos trazer em prol de um benefício junto à sociedade. Menções em políticas públicas, propostas de políticas públicas, menções e atenções em outras esferas, se torna cada vez mais latente para a gente trazer nessa dimensão de impacto social e que vai ao encontro da pergunta que o Gilvan fez, né? Nessas novas medidas, pensando que nós nunca produzimos ciência para nós mesmos, para diálogo com os pares. Apesar de todo o histórico das nossas políticas de avaliação pensar em mecanismos de avaliação da produção científica
comunidade acadêmica, a nossa ciência ela nunca foi para dialogar unicamente com os nossos pares, sempre foi pensando em demandas da sociedade, atendimento a problemas sociais. E é isso que se trata, né, é a importância da gente pensar essa dimensão de impacto social e essa circulação da produção de conhecimento para além do campo científico. Muito obrigado, Daiane. Tayane, temos agora o Dr. Abel Packer retornando. Eu peço ao Dr. Abel, então, que projete o seu slide e continue. Não. Só o áudio, perdão. Só o áudio, Dr. Abel, porque senão vai ficar mais complicado. As conclusões, recomendações, análise que pode nos aportar oralmente, devido aos problemas de conexão. Bom, desculpe-me pela inconveniência. A minha apresentação, ela era bem... Então, ok, obrigado, Gilvan. A minha apresentação, ela foi dirigida para mostrar dois aspectos que evidenciam a política do Cielo, particularmente a política do Cielo Brasil em relação ao idioma. Doutor Abel, O Brasil alcançou em 2021 77%. Doutor Abel, pedimos que feche a sua câmera. Pedimos que feche a sua câmera. Tem um delay, né? Caiu a conexão. Bom, eu penso que vamos ter dificuldade aqui com esta conexão. Retornando, então, à questão inicial, vejam como a brecha de internet é mais ampla do que nós pensamos, inclusive no estado de São Paulo, né? A antiga locomotiva da indústria brasileira. Muito bem. Então, continuando as perguntas, há perguntas dos colegas da internet ou algum presente aqui gostaria de dar continuidade? Por favor. Gracias. Un comentario en relación a la intervención que se mencionó varias veces. En el observatorio hicimos un monitoreo al principio de la pandemia, casi día a día de lo que se publicaba y cómo y con quién se publicaba. Y lo que se vio enseguida es que, relacionado con el COVID, fue un esfuerzo colaborativo internacional enorme. Los investigadores copublicaban en redes probablemente ya establecidas anteriormente, pero de escala mundial. Y me parece que eso fue súper importante y fue súper provechoso. Ahora, el tema es qué le pedimos a nuestros investigadores. Principalmente creo que es que investiguen y empujen un poco la frontera del conocimiento. Y sobre todo en una emergencia como esa, era necesario hablar, comunicarse con investigadores de todo el mundo. Y la manera de hacerlo era en inglés. Eso ocurría. Y creo que eso era lo principal que le pedíamos a nuestros investigadores, que trabajaran en eso. Luego también les pedimos que se comuniquen con la sociedad, pero me parece que eso no debería ser tanto una responsabilidad individual, sino una responsabilidad más institucional. Parece que no podemos pedirle a los investigadores que sean buenos investigadores y además sepan comunicar bien. Porque la barrera principal para llegar a la sociedad creo que no es el idioma, es más bien el conocimiento técnico del artículo que estamos leyendo. Y por malas interpretaciones técnicas... Por mais interpretações técnicas, nós vimos aí fake news de todas as cores, então não devemos pressionar tanto os nossos pesquisadores para se conectar com a sociedade. Eles devem estabelecer uma responsabilidade institucional de pessoas capacitadas para fazer isso corretamente. As outras barreiras da comunicação e produção nos diferentes idiomas afetam de outras formas a produção de conhecimento. É uma questão muito relevante também para o debate, essa transição entre a produção propriamente dita, os modelos de comunicação, a capacidade que os investigadores têm, que tem a ver também com o que o Dr. Albornoz levantava sobre a cultura dos investigadores, né? E que tem a ver com uma sociologia da produção científica que a doutora Beigel muitas vezes investigou e nos esclareceu sobre isso. Doutora Ana Paula Laborinho.
Muito para já felicitar por mais esta excelente sessão, em que muito aprendemos e muito discutimos. Eu trago aqui uma questão que aparentemente não tem relação com o que estamos a discutir, mas a verdade é que a maioria dos investigadores são também professores universitários. E vemos isso em todas as regiões, também se passa em todo o espaço da CPLP. E, de facto, a nossa condição de professores deixou de ter também qualquer valor nas progressões académicas. E esse é um problema adicional que faz com que, de facto, nós tenhamos quase que nos dividir ao meio e pensar mais na investigação do que no nosso outro lado, enquanto também professores, o que acaba por ter muito impacto naquilo que nós produzimos, mas também me parece muito impacto naquilo que é uma outra função essencial, que é de docentes universitários. Muito importante essa sua contribuição, agradeço, porque dá a impressão, muitas vezes, quando falamos que todos nós somos pesquisadores, né, que estamos num belo escritório, 100% do tempo pesquisando, com todas as condições para isso, mas a docência, e mais ainda do que a docência, a participação dos professores na administração universitária, que é um campo muito pesado, que ocupa muito tempo e esforço dos professores, é uma constante do que foi também declarado lá no relatório do Dr. Badilho sobre o fato de que grande parte da investigação é feita nas universidades e nas universidades públicas, onde o professor é ao mesmo tempo administrador, professor, investigador, etc., etc., etc. Né? Então, também esse ponto precisa ser considerado na nossa discussão. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Doutor Albornoz, doutora Fernanda Beigel. Temos aqui uma contribuição. Por favor, diga o seu nome. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra, faço parte do SESC Rio de Janeiro e sou também professora do Estado do Rio de Janeiro. Queria só colocar aqui uma questão que já foi levantada pelos colegas que estão, né, na mesa, sobre a coautoria, né, com outros, os profissionais e os pesquisadores que fazem uma produção de pensar cientificamente com outros países, né? E isso a gente viu na fala que é ínfimo, né? E pensando então numa perspectiva plurilingüe, como nós estamos debatendo aqui, conversando aqui, acredito que seria interessante da parte das universidades, né, como foi falado aqui, que é o que produz muito mais essa questão científica, né, de incentivar esse lado de nós buscarmos com parceiros, né, essa coautoria, essa copesquisa, né, pesquisar juntos em cooperação com outros países, né? E isso eu vejo aqui no Brasil um pouco de resistência, como foi apresentado aqui, o Brasil produz para o brasileiro, né? E é uma pesquisa muito centralizada no próprio Brasil. E nós precisamos romper, talvez, com essa barreira para que a gente tenha aí uma perspectiva, de fato, plurilingüe, multilingüe, enfim, né? Uma perspectiva que rompa aí essa fronteira do próprio país. Muito importante também essa contribuição, obrigado. Para frisar o papel das associações, como a Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, para frisar o papel das cátedras internacionais, a necessidade de conectar sistemas acadêmicos não tradicionais, por exemplo, entre a língua portuguesa e a língua indonésia, em outras línguas do espaço asiático, africano, europeu, etc., para nós também tirarmos o nosso olhar apenas de poucos países, como tem sido a nossa tradição, podemos ampliar as nossas parcerias linguístico-acadêmico internacionais. A última pergunta será feita pelo Dr. Mário Albornoz,
que nos falará, então, em seguida. Gracias, Silván. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer Fazer uma pergunta, vou fazer um comentário. Eu gosto muito desse debate están saliendo temas muy e porque importantes estão y acontecendo las aqui ideas que temas están muito surgiendo interessantes, muito importantes e as ideias são muito interessantes, muito importantes. Mas eu gostaria de fazer um comentário quando escutei a intervenção da professora Margarida. Ela disse o papel da União Europeia, do programa em marco dentro do plurilinguismo europeu, e ela tem razão. Eu coincido com isso e não contradiz a minha intervenção, mas reforça igual. Mas marca o déficit que temos os latino-americanos, que não fomos capazes, não só todos os países, de gerar um programa ibero-americano de pesquisa com fundos adequados, ainda que não seja da dimensão do programa marco da União Europeia, mas que possa permitir a construção de redes de conhecimento, de processos conjuntos, circulação de conhecimento nas nossas línguas nacionais. E existe muita dificuldade que são de políticas, que vários anos foi parte da delegação argentina na Comissão de Ciência e Tecnologia do Mercosul. E normalmente geramos muitos projetos interessantes, mas não geramos no Mercosul um fundo Mercosul para indexamento de pesquisa científica. Então, nós deveríamos impulsionar uma proposta como uma consequência direta desse seminário, mas também é a necessidade de poder construir ferramentas ibero-americanas de promoção de conhecimento e circulação de conhecimentos, etc. Esse foi o comentário que eu queria fazer. E muito obrigado. Dr. Albornoz. Pensando que num mundo multipolar, nós deveríamos ter uma arquitetura de financiamento acoplada às regiões políticas, uma estrutura de financiamento do Mercosul, da Iberoamérica, da CPLP, dos BRICS, etc., de modo a termos a possibilidade de conexões acadêmicas em diferentes direções. Terminamos o nosso painel exatamente pontuais. Agradeço muito a participação de todos. Excelente discussão. Uma pena não termos um dia inteiro para continuar e detalhar essa experiência fantástica dos participantes do painel, que há muitos anos se dedicam a olhar para esse fenômeno da produção científica, que dedicam esse carinho à produção científica dos nossos países e nas nossas línguas, e espero que possamos ter a oportunidade de condensar estes conhecimentos numa declaração, num documento final, que possa ajudar a OEI a se tornar e a continuar a ser um instrumento poderoso de união e de colaboração no espaço da língua portuguesa e da língua espanhola. Muito obrigado. Obrigada a todos, muitas graças. Importante que o professor Gilvan falou agora, até porque a OEI tem um trabalho contínuo, né? Estamos aqui na conferência, mas é um trabalho contínuo aí, que conta com a ajuda de todas as autoridades, enfim, vários projetos em curso, muito importante a gente destacar isso. Lembrando que se ficou qualquer dúvida, tem o e-mail linguas@oei.int. A equipe, assim que possível, irá responder.